Voltamos com oportunidades. Este é o último bloco do programa de hoje. Nós estamos falando sobre arquitetura sustentável e o que eu deixei no ar no bloco anterior, passo a fazer agora no início desse bloco, é a questão do entorno do imóvel, né? O entorno de uma casa, por exemplo, Eliomar, como deveria ser o quintal, que tipo de material, que tipo de detalhes pode ter um quintal para ter um conforto melhor dentro de uma casa? O entorno do imóvel, né, ele é muito importante também para ajudar no microclima da casa. Então, tem-se um costume aqui ao longo dos anos, que a gente vê em alguns bairros, de se fazer um cimentado em volta da casa, né? Então, a pessoa fica ali com preguiça de cuidar do jardim, vai lá e cimenta o quintal. Ele não sabe que com isso ele está aquecendo a casa dele em alguns graus, porque o sol bate ali naquele cimentado, é como se fosse uma pedra. Então, é como se ele estivesse morando em cima de uma pedra. É verdade. Então, o ideal é ter uma orientação de um profissional para você, quando desenvolver o projeto, já imaginar a ocupação desse entorno, né? Seja com jardins, você fazer os caminhos no lugar certo. Arborizar seria excelente, uma ótima oportunidade você fazer isso, né? Você pode botar árvores frutíferas, um pomar, se tiver um espaço desse daí. Ou seja, você ocupar com racionalidade esse espaço. E o principal, você manter um afastamento para os lotes vizinhos, para você ter uma circulação de ar em volta desses imóveis. Aí entra a legislação do poder público, de exigir esses afastamentos e, principal, fiscalizar. Que a gente sabe que depois, com o tempo, a turma faz umas puxadinhas, cola a casa dele no vizinho, o vizinho cola na dele, as duas casas ficam com calor, o ar não circula, e a turma bota a culpa em São Pedro, que diz que o tempo esquentou, né? Então, ou seja, tem que se ter muito cuidado com relação a isso. E o uso, por exemplo, do terreno, né? A área total do terreno nunca ser usada para construção. Não, você tem que deixar um espaço para a água bater, infiltrar, para você justamente evitar que essa água do cimentado, que é um outro problema, ela vai para a rua. E como o Gregório falou, às vezes ela cai no asfalto lá, que é uma grande calha, e acontecem as inundações. A gente tem visto que o crescimento do que a gente chama dessas ilhas de calor, que na verdade são as construções que são umas próximas da outra, você tem um aumento de temperatura em torno daquele lugar exatamente pela falta de verde, pela falta de um local para amenizar a incidência dos raios solares. E Gregório, a gente está colocando aqui o exemplo de uma residência, uma casa, e no prédio, é possível também trabalhar o entorno? Ah, com certeza. O prédio em si, né? Porque o que acontece? Quando você tem um prédio, você tem que trabalhar o terreno do seu prédio, né? Agora, o que você faz? A gente tem que pensar o seguinte, o nosso maior cliente não é quem nos contrata, e sim a cidade para quem a gente projeta. Eu acho que esse é o princípio básico que a gente tem que adotar nos nossos projetos. Então, o que acontece? A partir daí, você tem que fazer prédio, vamos dizer, com a leitura sustentável. E hoje, o prédio com a leitura sustentável, ele tem um valor maior do que o prédio que não. Porque os seus moradores sabem que vão ter um condomínio menor, né? Vão ter uma qualidade de vida melhor, entendeu? E vão ter um espaço interno muito melhor e muito mais sustentável. Então hoje, aquela questão de você ter o elevador inteligente, você aperta o botão, só vê que está mais próximo, não adianta você apertar, como você colocou no programa, que apertava os 3. Então não existe essa possibilidade mais. Então já existe hoje os elevadores inteligentes. A reciclagem e reaproveitamento da água é fundamental, você não precisa lavar todas as áreas comuns, você já usa a água da chuva, é uma economia substancial na conta de água do prédio. Você ter sensor de presença nas áreas comuns, então nada fica aceso, exceto se alguém passa por ele, aí acende as luzes todas. Fora isso, não. Você tem um sistema de redução de pressão das colunas de água, para que você, quando abrir a torneira, não saia aquele jato tão forte de água e desperdiça. E o sistema de iluminação de LED, que hoje uma lâmpada de LED dura 50.000 horas ligada. E é muito mais econômica? Não, nem se compara. Então, só que a pessoa, quando faz a conta de comprar uma lâmpada de LED e uma lâmpada comum, ele faz a conta básica de quanto uma coisa quanto outra custa. Né? Imediata. Ele não faz a conta de quanto uma vai durar 50 horas sem queimar e a outra queima constantemente. Porque o LED, inclusive, aceita um pouco mais a questão da variação que nós temos hoje. Então, são pequenos itens que são fundamentais, e o prédio com selo verde, hoje, ele tem hoje um valor no mercado muito grande. Portanto, que as grandes construtoras... Existe o selo mesmo hoje? Existe o selo verde, com certeza. Isso aí é a associação, tá? Que cuida dessa parte aí. Qual a associação? Ou é instituto? Não, é um instituto, né, que existe, que cuida de... Mas tem um órgão para isso, para fiscalizar que tipo de material, tudo para ganhar esse selo, então? Tem. Isso vem dentro, isso é a parte internacional que criou isso, e no Brasil tem os que representam isso aí.
Tem vários, Agora, tem o Procel, tem o LEED, tem exatamente, são vários selos verdes, esse, tem o Aqua, muitas coisas. O Procel é mais da industrialização, né? O LEED já é mais do edifício. todo, do edifício como todo. Então, isso é possível sim. E a outra coisa importante é o seguinte, hoje, para você ter uma noção, o mercado imobiliário de São Paulo, Rio de Janeiro, mesmo Belo Horizonte, colocar que o prédio tem o selo verde, foi aprovado como um selo verde, o apartamento tem outro valor. Então, isso para nós é muito importante. Então, quer dizer, a gente tem que ser inteligente e andar na frente. A Priscila, no intervalo, ela estava me dando um exemplo aqui sobre um prédio com selo verde, mas que uma sala, né, um escritório, não está trabalhando exatamente a questão ambiental, a questão da sustentabilidade. Vamos entrar agora, né? Vamos entrar no prédio, entrar na casa, sobre a questão do interior, a arquitetura de interior, que é da área da Priscila. O que acontece? Enfim, a gente vem vendo essa discussão de edifício sustentável na área da arquitetura. Já acontece, né? Que umas 2 décadas, impulsionou de uns tempos para cá. Mas é interessante que o que se fala boca a boca na parte de interiores, quando fala de arquitetura de interior, você fala de mostras de decoração e tal, você entra em ambientes como esses, em mostras como essas, você fica decepcionado, porque a sustentabilidade passa longe, né? É mais gasto que se vê. Ar-condicionado em todos os ambientes e a iluminação com tudo aceso, e iluminação que consome muitas halógenas, né? Incandescentes, então, que não são eficientes, né? Que são lindas, né? Mas que hoje o Gregório colocou muito bem, você tem tecnologias muito melhores, o LED vem aí com várias possibilidades e tudo mais. Eu fiquei muito feliz esse ano da proposta da mostra de decoração nova para cá, que já envolveu pela primeira vez na área de interiores o conceito de sustentabilidade. Então estamos participando lá, mas a gente ainda precisa caminhar muito, né? A gente ainda percebe que os profissionais querem também buscar sustentabilidade para a arquitetura de interiores, estão participando dessas mostras, dessa mostra especial agora, mas então, todo mundo está aprendendo ainda na área de interiores a como ser sustentável. E eu entendo assim, não é só especificar uma lâmpada também, não é só especificar um sistema de ar-condicionado menos impactante. É projetar também para reciclar, né, para um ambiente no futuro, uma sala comercial, por exemplo. Hoje ela é um consultório alugado, amanhã ela é um escritório de advocacia. Ou seja, até mesmo um tipo de piso, porque não incomoda o vizinho de baixo. Exatamente. Não, e também assim, você fazer um piso contínuo, por exemplo, numa sala, que antigamente você fazia a recepção em madeira, aí você entra e vai fazendo cada piso de uma cor. Tinha um Quando muda o cliente, quer dizer, muda o proprietário da sala, muda o uso da sala e agora? Vai mudar todas as divisórias, aí ele vai ser obrigado a quebrar tudo, gerar resíduo. Então, quando a gente pensa em arquitetura de interior sustentável, é projetar para que aquilo seja mais permanente, mais reutilizável. Esse exemplo do piso, eu nunca pensei nisso. Agora, é interessante. Essa do piso tem um detalhe muito importante, que é o seguinte, por exemplo, hoje nós temos produtos que você tem um piso pronto, você simplesmente cola em cima o produto, entendeu? Não precisa quebrar. Não quebra-se absolutamente nada, entendeu? E são pisos resistentes, entendeu? À abrasão, né? E resistente à questão de ruídos também, né? O impacto de sapato, essas coisas todas. Então, está mudando realmente, entendeu? Agora a gente tem que se modernizar, né? E se tornar cada vez mais contemporâneo nessa questão da sustentabilidade. Nós, seres humanos todos, como todos. A gente tem que lembrar que um edifício, uma casa, não é apenas uma obra de arte, mas também tem que fazer parte do meio ambiente, fazer parte do cenário ali da sua cidade. O programa chegou ao final, a conversa está boa, daria uns 2, 3 programas para falar sobre este assunto, mas eu tenho que encerrar. E antes de encerrar, eu gostaria que vocês 3 fizessem as últimas considerações e Eleomar primeiro, por favor. Guilherme, primeiro agradecer a oportunidade da gente poder debater esse tema aqui com o Gregório, com a Priscila, que honraram aqui o que a gente pôde conversar. Né, que é importante, a sustentabilidade é um processo, ele não se esgota, então quanto mais a gente falar, e ele é um processo contínuo também, né, cada ano aparecem novas novidades. O Gregório lembrou do LED, o LED há 2 anos atrás, ele tinha um preço assim absurdo, e eles não conseguiam chegar ainda a 50 mil horas, então assim, o preço dele já caiu um pouco mais, é mais caro do que a lâmpada convencional, mas a luminância dele aumentou e também a tecnologia, então assim, cada ano que passa, a gente tem a oportunidade de visitar algumas feiras, né, aí, Brasil afora e também fora do Brasil, e a gente vê assim, que essas tecnologias estão chegando muito rápido. E aí é importante que as pessoas acompanhem essa tecnologia, e eu volto a falar que o poder público também vem atrás, incentivando aos profissionais, aos empresários,
aos consumidores, né, para que a gente consiga fazer construções mais responsáveis possíveis com a natureza, na verdade, é o princípio que a gente deve sempre nortear o nosso caminho. Ok, muito obrigado. Antes de passar para a Priscila, eu só queria te perguntar, os livros, esse livro aqui, o primeiro, já está na 3ª edição, né? O Minha Casa Sustentável, ele já está na 3ª edição, já está fora do Brasil, está em Portugal também. Esse Arquitetura em 10 Lições, ele já está no mercado desde no começo desse mês, já, né, de maio. E no dia 19 de junho vai ser o lançamento oficial dele. Olha, tá muito bom. Por isso que eu falei, tá quentinho aqui, saiu do forno agora. Priscila, suas últimas considerações, por favor. Bem, eu agradeço o convite, agradeço aqui estar entre pessoas tão, atuantes nessa área da sustentabilidade, produzem a arquitetura que a gente vê hoje nas ruas, né? E a gente da academia, né, hoje eu estou aqui mais como professora do que como profissional, apesar de atuar também mais na área de interiores. É interessante a gente ter sempre esse contato, né, da área, da prática com a teoria. Eu acho que a gente vai se desenvolvendo, né, o conhecimento vai crescendo a partir daí. E também as pessoas em casa. Eu acho que o interessante dessa discussão é que começa entre profissionais, né, e isso ganha, já é profissional, cliente, vai ganhando espaço. Né? E daqui a pouco, quer dizer, qual é a intenção disso tudo aqui? É que dentro de casa, quer dizer, terminando o programa, as pessoas começam a debater. Puxa vida, aqui em casa, o que é sustentável? O que não é sustentável? O que poderia ser? Será que eu não posso mudar, botar uma lâmpada mais eficiente? Começa com atitudes pequenas, né? Ações pequenas. Será que um móvel mais flexível, sob rodízio, ou uma coisa que eu possa mudar de lugar, ou que eu possa reaproveitar né, num outro ambiente? Será que eu vou estar sendo mais sustentável assim? Então, quer dizer, essa foi uma proposta legal, um debate legal, principalmente porque se a gente quer falar e difundir a sustentabilidade, tem que ficar essa sementinha, né, no ar, para a gente levar adiante. Muito obrigado, Priscila. Suas últimas considerações agora, Gregório. Bom, eu agradeço o convite e para a gente é fundamental essa oportunidade de discutir esse assunto, né, que sempre teve na pauta dos debates e a gente vê isso como uma questão fundamental hoje para a qualidade de vida do ser humano. Agora, é fundamental o seguinte, que, por exemplo, quando eu falei o ser sustentável, é ser sustentável em todas as nossas atitudes. Né? Então, isso é fundamental para que quem está nos assistindo em casa tenha essa consciência, né, do que é necessário, do que é supérfluo, né, do que é o excesso de consumo que não é desnecessário. Ele passar isso para os filhos passarem para os pais, que eu acho que talvez seja até mais fácil. Né? Então, porque é uma nova geração com outra cabeça, os meninos hoje, né, as meninas também. E, acima de tudo, que quem faça as leis nesse país, na nossa cidade, estejam atentos a isso. Né? Valorizem as empresas, as indústrias, as pessoas que estão tentando produzir um país melhor, né, com qualidade de vida, mais sustentável, né, que retire um pouco os impostos disso, valorize isso aí, porque senão nós brasileiros, do nosso país, vai estar na contramão. E nós brasileiros queremos outra coisa no lugar disso aí. Queremos um país moderno e sustentável. Ok, muito obrigado, Gregório. Eu agradeço mais uma vez as explanações de vocês três hoje aqui no programa. A conversa foi muito boa, muito produtiva. Espero que a partir de um programa como esse e de outros assuntos como esse, as pessoas tenham um pensamento mais sustentável, né? Mas pensando não só nele, mas nas gerações futuras também. O programa Oportunidades está ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana com outro assunto. Até lá!